É por isso que você precisa ficar ligado. Estamos mergulhando fundo nas verdades ocultas que o Brasil precisa conhecer. Cada manchete conta uma história. Mas o que está por trás da superfície? Hoje, vamos reproduzir fatos não contados. De acobertamentos corporativos a escândalos políticos, nós expomos o que eles não querem que você veja. Por que certas histórias são enterradas enquanto outras explodem? É hora de questionar a narrativa e se aprofundar nos dados. Nossa missão é equipá-lo com o conhecimento para desafiar o status quo. Acha que conhece a história toda? Pense de novo. Vamos revelar as fontes, os vazamentos e as provas contundentes. Não se limite às manchetes, remodele-as. Arme-se com a verdade e torne suas pesquisas sobre a verdade imparável. Inscreva-se agora para mais revelações, porque a verdadeira história está esperando para ser contada. O Intercept Brasil foi até o povoado de Kamizungu, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Kamizungu? 30. Mas então, para onde foram os pelo menos 4,5 milhões de reais em doações arrecadadas por Pablo Marçal para o povoado africano? Foi o que a gente tentou descobrir. Eu sou o Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil, e em parceria com o jornalista angolano Cláudio Silva, eu descobri a verdadeira história de Kamizungu. A gente pode garantir, a tal revolução que Marçal fez na África é muito diferente do que ele diz. E eu vou te explicar por quê. Durante os últimos 5 anos, Marçal fez campanhas de arrecadação de doações para Kamizungu. Ele não quis nos dizer no total quanto dinheiro arrecadou. O que a gente descobriu, somente em 2 leilões, ele arrecadou 4,5 milhões de reais para construir essas casas. Só com isso, já poderia ter construído, no mínimo, 90 casas sustentáveis, já que o valor por casa, segundo ele mesmo, é de 50 mil reais. Em 2020, o Pablo Marçal prometeu terminar as casas naquele ano. Nós vamos terminar essa obra esse ano. Quase 5 anos depois, só 30 estão de pé. Para você entender, aqui tá o que ele prometeu. Aqui, o que ele poderia ter construído com o valor mínimo que a gente sabe que ele já arrecadou para construir essas casas. E aqui, o que ele de fato construiu. Apesar de menos de 10% da promessa cumprida, olha o que o Marçal tem dito sobre o assunto. Nós estamos indo para a reta final de conseguir construir essas 350 casas. Quer saber o que é ainda pior? A promessa não cumprida de Pablo Marçal atraiu mais famílias para Kamizungu, agravando a situação por lá. O caos gerado pela falta de estrutura e a disputa por recursos locais está piorando. O fato é que Kamizungu tem mais de 300 famílias vivendo em condições precárias, em casas de lata, sem saneamento, sem acesso adequado à água e enfrentando a fome. As benfeitorias que a gente encontrou ali são resultado de um projeto missionário do pastor Itamar Vieira e de sua mulher, Fabiana Vieira, que chegaram em Kamizungu em 2018. Para captar doações, fundaram o Instituto Atos. Embora apresentado como uma ação social, o projeto, na prática, funciona como uma evangelização de comunidades rurais. Itamar Vieira é apóstolo da Igreja Diante do Trono, em Angola, ligada à Igreja Lagoinha do Brasil. E a escola de Kamizungu, mantida pela ONG de Itamar, adota uma linha pedagógica bíblica. A gente descobriu ainda que algumas das poucas melhorias, como a construção de poços, vieram de outras iniciativas e países, sem qualquer envolvimento do Pablo Marçal. E o Marçal está muito longe de ser o único doador de Kamizungu. Além dele, a Ana Paula Valadão, da família da Igreja Lagoinha, e o jogador de futebol Felipe Anderson já fizeram grandes doações para o povoado. Mas então, onde foram parar os milhões arrecadados por Marçal? Eu também não sei. Mas fui então atrás dos responsáveis pelos CNPJs que receberam parte das doações. São 2 ONGs, em Prata, uma cidade remota na Paraíba, com 4 mil habitantes. Um dos CNPJs divulgado pelo Pablo Marçal é da própria Atos, cuja sede em Prata não foi explicada, e indica como presidente e diretora 2 mulheres que nem sequer aparecem no site da ONG. O outro CNPJ, divulgado pelo ex-coach, pertence ao Centro Vida Nordeste, uma organização que não atua em Angola. A gente tentou contato com todos os envolvidos, mas não tivemos as respostas. Bem, enquanto você assiste esse vídeo, Pablo Marçal sobe nas pesquisas.